Olá, boa tarde. Meu nome é Paloma Cotes e hoje eu estou aqui na TV Estadão com o Dr. Renato Grimbal. Ele é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e vai responder às suas dúvidas sobre o coronavírus. Boa tarde, Dr. Renato. Boa tarde, Já estamos começando aqui com a estamos live, aqui doutor para Renato. responder. Já chegaram, inclusive, perguntas prévias de leitores, e lembrando que você pode participar também mandando as perguntas para o doutor Renato, que eu faço por aqui. Uma pergunta é da Márcia Corsemelli. Eu gostaria de saber se uma pessoa que tem a doença na forma assintomática fica imune ao vírus. Então, qualquer pessoa que tenha o contato com o vírus, seja ele com sintomas ou não, esse vírus no sangue vai despertar uma reação do organismo que vai garantir que depois de uma semana, 10 dias, ela vai ter anticorpos e não vai ter essa doença uma segunda vez, ela fica protegida. Quer dizer, não tem também a possibilidade do que as pessoas chamam de reinfecção, isso ainda está em estudos, né? Isso está em estudos, mas muito provavelmente não, só se houver alguma outra cepa com alguma mutação que pode acontecer. Se esse risco fosse alto, um surto na China não teria desaparecido. As pessoas pegariam 2, 3, 4 vezes e o surto se prolongaria. Se ele interrompeu, é sinal que a reinfecção ou não existe ou ela é muito incomum. Uhum. Agora tem uma outra pergunta do Rafael Ferreira. Hipertensos com até 35 anos, doença controlada e acompanhada, têm o mesmo risco que hipertensos com doença descontrolada ou idade avançada? Isso ainda não se sabe completamente, mas quanto mais fatores de risco uma pessoa tem, com certeza maior a probabilidade que ela tem de ter problema. Então, se nós pegarmos o extremo oposto, em vez de 35 anos, temos uma pessoa de 90 anos que é hipertensa, essa pressão não está bem controlada, também tem diabetes e, por exemplo, tem uma doença pulmonar. Essa pessoa tem uma probabilidade muito maior de ter complicação do que um jovem com hipertensão. Uhum. Pessoas com problema. Aqui quem pergunta, desculpa, é o Sérgio Lunardi. Pessoas com problemas de tireoide que tomam medicação para controle TH, independentemente da idade, são mais suscetíveis ao coronavírus? Então, até hoje não se mostrou que doenças endócrinas, como por exemplo as doenças da tireoide, são doenças que levam maior risco no caso da Covid-19. Tá. O Marcos Coimbra pergunta: vi que a Covid-19 faz um estrago grande no pulmão. Se eu pegar coronavírus e não tiver sintoma, posso ficar com outras doenças ou sequelas, outros órgãos comprometidos? Então, a doença pulmonar é a principal complicação da Covid-19. Ela pode ter formas leves, moderadas e graves. Agora, as complicações são decorrentes da extensão do envolvimento pulmonar. Se esse envolvimento pulmonar for pequeno, que acontece na maioria dos casos, a probabilidade de ter algum problema ou de alguma sequela são praticamente nulos. A gente espera sequelas, fibrose e outros problemas naquelas pessoas com a doença mais grave. Tá, mas não fica uma sequela pós. Isso que eu estou falando. Se você tiver uma doença pulmonar pequena ou não tiver manifestação pulmonar, não vai ficar nenhuma sequela. Essas sequelas só vão acontecer naquelas pessoas que tiveram as formas mais graves da doença. Tá. A Janaína Fernandes pergunta: minha filha tem histórico de pneumonia de repetição, tem 12 anos. Quais os cuidados devo ter com ela para protegê-la nessa situação? Então, tem que ver o porquê da pneumonia de repetição. Se essa pneumonia de repetição é um fato por causa de contato social, isso não tem grandes diferenças da população. Mas se a pneumonia de repetição existe porque ela tem uma doença que predispõe a isso, uma doença do sistema imune ou qualquer outra coisa, o risco dela adquirir Covid e desenvolver uma forma grave é maior do que as outras pessoas. Então, a primeira coisa é precisa saber o que acontece, qual é a razão de ter essa pneumonia de repetição. Tá. E aí, aqui o César Malpelli pergunta: por quanto tempo o vírus pode ser transmitido? Então, o vírus não é totalmente determinado, isso ainda está em estudo, mas os conceitos que a gente tem utilizado hoje é que, em média, uma pessoa que teve a Covid, ela vai transmitir de 7 a 14 dias após o primeiro sintoma. O assintomático, ele vai também provavelmente por 14 dias transmitir. Não existe até agora uma prova de que essa pessoa possa transmitir por mais do que 14 dias o vírus.
Tá. O Giovanni Ferri pergunta: 1 ano atrás eu era obeso, pesava cerca de 180 quilos, tinha diabetes, pressão e colesterol altos. Hoje peso 100 quilos, meus exames estão excelentes, não tenho problemas de saúde, continuo tomando os medicamentos, mas estou no grupo de risco do coronavírus? Formalmente até estaria, mas vamos ser sinceros, uma pessoa que se cuidou e que fez tudo tão certinho e tão bacana desse jeito, assim, não acredito que tenha um risco mais elevado do que qualquer outra pessoa. Muito pouco provável que isso aconteça. Tá. O Exley Naloto. Tem uma dúvida: o nosso clima é tropical, temperatura alta pode ajudar ou não na proliferação do vírus? Ele é mais resistente ao calor? Na verdade, o vírus fica dentro do nosso organismo. Assim, é a transmissão de uma pessoa para outra. E a nossa temperatura é fixa. Todos nós temos temperatura entre 36 e 37 graus, independente da temperatura que faça fora. Se nós estivermos num calor no meio do verão com 40 graus ou no frio de 0 graus, a nossa temperatura continua 36. Então, do ponto de vista vírus, a temperatura externa não faz a menor diferença. Mas a gente Porque chegou sabe, a falar disso, né? sim. Então, falaram muito que se você aquece líquido, não faz diferença, o nosso organismo regula a temperatura, a nossa temperatura é totalmente estável, então isso não faz diferença. Agora, numa temperatura mais fria, a tendência é as pessoas ficarem mais tempo fechadas, juntas, em grande quantidade de pessoas, em ambientes pouco ventilados. Essa é uma situação que o vírus gosta de ser transmitido de uma pessoa para outra. É mais por facilitar a transmissão do que pela facilidade de sobrevivência do vírus. A Isabela Leite pergunta: o paciente testado positivo, após receber o tratamento, pode continuar transmitindo o vírus? Quer dizer, não tem ainda um tratamento específico, né? Então, sim. Então, assim, o conceito que tem hoje, embora ele não seja totalmente definido, mas o que nós todos temos utilizado é que, em geral, uma pessoa que tem o vírus, ela vai transmitir esse vírus até 14 dias após o primeiro sintoma. Tá? Então, Certo. se você teve Covid, por exemplo, agora, daqui a 3 meses você não vai estar transmitindo o vírus. Daqui a 2 semanas você para de transmitir esse vírus. Essa era um pouco um outro complemento da pergunta, que ela falava qual é esse tempo de latência e em quanto tempo a pessoa pode transmitir. Quer dizer, depois que tiver curada. 2 semanas, na verdade, 2 semanas contando do primeiro sintoma. A latência ou incubação, que é a mesma coisa, o termo técnico que a gente usa incubação, é o tempo entre o momento que você adquiriu e o momento do primeiro sintoma. Habitualmente, isso está entre 5 e 7 dias. O máximo em literatura até agora que a gente viu foi 12 dias. Por essa razão que nós usamos o termo 14 dias, porque para dar mais 2 dias de segurança. Mas, assim, a maioria das pessoas, após o contato, demora de 5 a 7 dias para ter sintomas. A Giovanna Malucelli pergunta: o vírus se dissemina pelo ar ou somente pelo contato entre as pessoas? O vírus, ele não fica suspenso no ar. Então, vamos supor, você está num quarto junto com uma pessoa e você está a 3, 4 metros. O vírus não vai voar, ele não tem asas, ele não voa. Se você está num quarto que há meia hora atrás tinha uma pessoa que era portadora de Covid, o vírus não está voando no ar. Esse vírus, ele fica no ar junto com a secreção, que a gente fala, que a gente tosse, que a gente cospe. E essas secreções, elas chegam no máximo a 2 metros. Então, a transmissão aérea é só pelo contato com essas gotículas que a gente expele. A transmissão, também tem se falado muita coisa, algumas coisas são exageradas. A transmissão é basicamente pelas secreções que a gente vai levar das mãos para a boca, dando as mãos para outra pessoa, pegando no interruptor. Muito se falou da sobrevivência ambiental, mas na maioria das vezes, por exemplo, na superfície de plástico, numa mesa, a quantidade de vírus é tão pequena e aquele lugar está tão arejado que mesmo com a possibilidade de ficar um tempinho a mais, a probabilidade de transmissão nessas superfícies é baixa. Nos preocupa mãos e os locais que as mãos encostam com muita frequência. Então, vamos falar aqui do isolamento social, por isso que é importante, né? E dos cuidados com higiene, acho que é sempre bom a gente reforçar, né? Sim. Então, assim, ó, primeira coisa, isolamento social é uma medida radical, ela é uma medida extrema, ela não é aceita por todos, mas o que tem se visto no mundo, e a gente começa a ver no Brasil,
é que não dá para ficar parado com esse vírus. Nós temos que tomar uma atitude um pouco mais forte do que aquilo que a gente toma para infecções mais corriqueiras. Essa não é uma infecção corriqueira, com toda certeza, não é uma gripinha. O isolamento social, ele tem como principal objetivo evitar que as pessoas se aproximem, e essa proximidade hoje passa o vírus. Não existe nada em termos de comportamento, de usar desinfetante, de usar máscara, nada vai nos proteger 100%, porque o vírus é muito transmissível. Então, a medida que tem que se fazer nesse momento, então vamos ficar mais longe, vamos sentir saudade, uma hora a gente vai voltar a ficar junto. Hoje a gente tem internet, dá para ficar próximo de outra forma. Nós estamos fazendo isso agora. Agora, em termos de cuidados nossos, tem muitos exageros sendo colocados. Saiu de casa, põe 2 sacos plásticos, higieniza todos os alimentos com desinfetante. Na verdade, as nossas mãos são feitas para que a gente encoste em locais contaminados. Nós temos contato com coisas contaminadas o tempo inteiro e nós não conseguimos desinfetar todas as coisas que estão ao nosso redor. Então, os conceitos são: primeiro, a gente vai ter limpeza dentro de parâmetros aceitáveis, que são viáveis na nossa vida, de tudo que a gente tiver ao nosso lado. Desinfecção, ou seja, usar produto químico para a gente poder garantir limpeza só nos locais onde a gente tem muito contato manual. Hoje, né, no meio dessa epidemia. Eu dou exemplo: interruptor de elevador, tenho as maçanetas, as torneiras. Esses itens, eles precisam ser realmente desinfetados. Não precisa desinfetar o pacote que você solicitou na comida por delivery. Não tem sentido você fazer esse tipo de desinfecção. Ou às vezes a gente brinca, pegar um cacho de uva e pegar cada uva e fazer a desinfecção. Isso inviabiliza a vida da gente. Para esses itens, limpeza com água, em geral. Só a limpeza mecânica já elimina 99% dos vírus. Agora, se nossas mãos não tem como da gente isolá-las de coisas contaminadas, qual que é o nosso foco? É na desinfecção, na limpeza? Não, o nosso foco está nas nossas mãos. Porque se eu encostei em algo que eu não devo, eu tenho que lavar as mãos logo em seguida ou antes de encostar na mão, no nariz e nos olhos. Então, a nossa prioridade em tudo isso não é a desinfecção, não é o saco plástico para colocar roupa, não é nada disso. Nosso foco está nas mãos. E o uso do álcool em gel e da máscara? Então, vamos lá. O álcool gel, ele foi desenvolvido para hospitais, ele foi desenvolvido há cerca de 20 ou 25 anos atrás, porque nem sempre no ambiente que o profissional de saúde está, ele tem uma pia para poder higienizar as mãos. Então, a recomendação em hospitais que a gente segue há muitos anos é: quando você tem a pia, você lava as mãos com água e sabão. Quando você não tem pia por perto, você usa álcool gel. E esse é o princípio que a gente tem que falar. Ou seja, eu não preciso ter álcool gel do lado da minha casa, onde eu tenho uma torneira. Mas se eu vou sair de casa, se eu vou para o metrô, se eu vou para qualquer local, eu vou usar o álcool gel. E ele é importante, sim, porque ele é tão eficiente quanto higienizar as mãos com água e sabão. As máscaras, quer dizer, foi um mito, as máscaras esgotaram no primeiro momento. E o que a gente tem falado, todos os infectologistas falam, a máscara é pouco eficiente, porque a transmissão por ar é só 2 metros, como eu falei. Então, só vai ter sentido eu usar máscara se eu for a um ambiente que eu vou ficar muito próximo das pessoas, se eu chegar a 2 metros das pessoas. Então, se eu andar no metrô lotado, eu posso usar máscaras? Posso. Eu não tenho jeito, eu vou cuidar de uma pessoa que tem Covid. Eu vou usar máscaras? Vou. Estou numa sala de espera de pronto-socorro com muitas pessoas e não tem muitos lugares para sentar. Vou usar máscara? Vou. Quem está atendendo? Vai usar sim. Agora, preciso usar máscaras no supermercado, onde eu estou a 10, 15, 20 metros de outra pessoa? Não. Tenho que usar máscaras na rua, longe de outras pessoas? Não. Máscara é somente para proximidade, para contato muito próximo, ou para quando uma pessoa, por exemplo, que tem Covid, ela vai sair de casa, por exemplo, para ir para o hospital. Nesse caminho, ela pode transmitir. Então, ela vai usar máscaras para evitar a transmissão nesse caminho até o hospital. Tá. A Nilza Nishioka pergunta: eu gostaria de saber se preciso procurar um médico. Tenho bronquite, estou com falta de ar há uma semana, estou tossindo de vez em quando. Então, primeira coisa, eu quero saber se essa bronquite é que está causando a sua falta de ar ou se você acha que tem uma infecção. Se você está tendo febre, está tendo mais secreção com uma cor infecciosa, uma cor purulenta mesmo,
tem que ser procurado um médico, que pode ser Covid. Tá? E aí teria que ser um pronto-socorro. Agora, tanto bronquite, qualquer outro problema de saúde, a vida está correndo, não está acontecendo só Covid. Qualquer que seja a doença que a pessoa tem, se essa doença a pessoa está se sentindo mal, ela vai ter que procurar uma atenção médica, ela precisa de auxílio. Nós não vamos deixar de procurar, nós não vamos passar mal, nós não vamos ficar mal porque tem o Covid. Nós vamos procurar atenção médica, sim. Tá. O Ramon Oliveira pergunta: qual a melhor forma que o motoboy tem para se prevenir? Quer dizer, que são pessoas que estão realmente trabalhando na rua, fazendo as entregas, né? Algumas profissões não pararam de circular pela cidade e ele disse que ele tem hipertensão. Pergunta, tá? A sua pergunta cortou. Eu preciso ouvir a pergunta de. Vou fazer de novo. Às vezes o sinal está variando, vamos explicar para o pessoal. Nós estamos fazendo uma transmissão pela internet, então às vezes varia um pouquinho. Vou fazer de novo a pergunta. É o Ramon Oliveira. Ele perguntou: qual a melhor forma que o motoboy tem para se prevenir? Porque são essas pessoas que estão circulando ainda pela cidade, né? Algumas profissões não pararam. E ele disse que ele tem hipertensão. Então, não só ele, como eu também não parei, muitos outros. Eu ando na rua porque eu sou médico, eu sou infectologista, então, assim, eu não fico em casa em quarentena porque eu sou demandado a trabalhar como ele. E, assim, parabéns aí pelo esforço de estar fazendo isso tudo. Na verdade, o que ele vai precisar é no momento de contato com outras pessoas, tanto em quem te passa uma mercadoria, quanto quando você entrega. Então, assim, nível luva? Não, de jeito nenhum. O que eu recomendo é ter o álcool gel e higienizar as mãos o tempo todo. Ou seja, encostou no pacote, dirigiu, na hora que entregou de novo, higienize as mãos. E a cada momento que você tiver contato com pessoas, higienize suas mãos. Tá. O Paulo Sábio pergunta: o senhor acha que vamos conseguir controlar a pandemia e a proliferação do vírus? Então, é imprevisível e nós nunca vamos saber qual que é o resultado real nosso, porque nós estamos tomando essa atitude e, seja grande ou seja pequeno, é a única forma que a gente tem hoje para fazer, né? A minha impressão é que nós teremos um abrandamento, tá? Deixando muito claro, essa é uma infecção que ela não é tão grave, realmente é uma infecção que na maioria das pessoas é uma infecção leve. Eu tenho visto muitos casos, a maioria são resfriados simples, só que existe uma proporção de pessoas que é maior do que na gripe influenza, que é maior do que nos resfriados. Essa proporção que chega a 10%, um pouquinho mais, essas pessoas precisam ser internadas por falta de ar, elas precisam ir para a UTI. Isso é um pouco mais alto do que numa infecção, assim, mais alto mesmo. E isso, o que acontece? Não há leito, especialmente de UTI, suficiente. Nós vamos não só diminuir o número de casos, mas fazer com que eles ocorram mais lentamente e a gente consiga dar conta de vencer todo esse problema que está acontecendo. Sendo muito sincero, eu acho que esse esforço não vai ser em vão. Eu acho que esse esforço, a impressão que dá é que nós vamos conseguir realmente lidar com alguns problemas, mas não problemas tão sérios como a gente vê, por exemplo, na Itália. O Cleiton Barbosa pergunta: quais os riscos para crianças menores de 1 ano? Em geral, vírus respiratórios são muito arriscados e levam a muitos problemas pulmonares em crianças menores de 1 ano. Por incrível que pareça, esse vírus não tem dado tanto problema. Essa é uma população que não tem tido grandes problemas. Os motivos para isso ninguém sabe ainda, mas assim, é impressionante como as internações em pediatria são muito poucas na epidemia de Covid. Nós temos o grupo, especialmente pessoas com pressão alta ou as pessoas idosas, que têm problemas muito mais sérios do que as crianças. O Fábio Alves Costa pergunta: quando eu devo procurar um hospital? Quando tiver sintomas? Quando você tiver sintomas, Fábio, o que vai acontecer? Primeiro que não tem exame para todo mundo. Hoje não se consegue fazer, porque no mundo isso é um exame novo, então está se produzindo, mas nesse momento ainda não chegou para nenhum lugar do mundo. Segundo, se você fosse em sintoma grave, primeira coisa, se você não tem, você pode ganhar no caminho o Covid. A gente quer que você fique mais
mais tempo em casa. Segundo o médico, nesse momento, para uma infecção leve, ele não vai fazer muita coisa. Ele vai falar para tomar um sintomático. O médico só vai ter uma atuação que justifica a sua ida se você tiver com uma falta de ar intensa, que ele talvez precise dar suporte de oxigênio. E algumas pessoas serão internadas, receberão esse suporte para que elas passem o período crítico e depois voltem ótimas para casa. Então, o conceito é só se você tiver uma febre muito alta, se a pressão abaixar muito ou se tiver, que é o mais importante, uma falta de ar mais intensa. Aí sim você procura. Doutor Renato, nosso tempo já está se esgotando, são muitas as perguntas ainda, as pessoas têm muitas dúvidas, mas queria saber se o senhor quer deixar um recado final para os leitores, para as pessoas que estão acompanhando essa situação. O recado é ambíguo. Por um lado, é uma infecção leve, como eu falei para a maioria das pessoas, 90% ou 80% vão ser infecções mais intensas. Então, o recado que eu quero é vamos levar muito a sério todo esse isolamento social, porque nós temos que nos proteger e também proteger aqueles que nós amamos, as pessoas mais vulneráveis. Nós não somos as únicas pessoas que existem. Todas as pessoas que estão ao nosso redor merecem o mesmo carinho que nós nos damos a nós mesmos. Obrigada, doutor Renato, pelos esclarecimentos. Obrigada a você que acompanhou essa live. Até a próxima.